Estamos no dia de hoje, dia 17 de janeiro, partindo nesse momento da nossa querida Loja Harmonia, em companhia do irmão Beto e do irmão Rosando, até o cemitério municipal, para efetuarmos uma pesquisa histórica dos irmãos a partir da primeira Loja Harmonia cruzaltense, para trazer ao conhecimento dos irmãos da nossa loja esse trabalho das origens da nossa loja, e com a dificuldade que temos sempre de localizar esses túmulos no cemitério municipal. No auxílio do irmão Rossano, estaremos, a partir desse momento, efetuando a gravação e a localização desses irmãos que iniciaram a Loja Harmonia do Cruzaltense. Bom, pessoal, estamos aqui em frente ao cemitério Bom Jesus, cemitério público municipal de Cruz Alta, que foi inaugurado, como a própria data diz ali no portão, 1865. Veja bem, antes disso, os túmulos, o cemitério municipal era localizado no adro da igreja matriz, que ficava na praça da matriz aqui em Cruz Alta, antes de 1865. A partir desse ano, então, alguns corpos, alguns ossos foram transferidos para cá. Evidentemente que muitos dos principais personagens que a gente está falando estiveram enterrados em outro lugar, foram trazidos para cá seus restos mortais. Importante dizer que o cemitério Bom Jesus foi fundado, foi criado pelo então presidente da Câmara dos Vereadores de Cruz Alta, um jurista pernambucano, Emetério Veloso da Silveira, que além disso era um grande escritor e pesquisador. Esse cara escreveu um dos grandes livros da literatura rio-grandense, chamado As Missões Orientais e Seus Antigos Domínios. Veja então a importância de tudo isso. Esse cara trouxe, inclusive, um arquiteto francês para elaborar a planta desse cemitério. Consta nos autos que existem passagens subterrâneas nesse cemitério. Alguns túmulos têm algumas entradas lacradas nas passagens, onde davam acesso a escadarias e galerias subterrâneas para depósito de armas, pertences pessoais e objetos de interesse. Então veja bem, é um cemitério de interesse histórico e concentra talvez o âmago de toda essa imensa região da qual Cruz Alta fez parte como o centro emissor das ordens políticas, militares, econômicas e sociais. Por isso é muito importante nós estarmos aqui hoje para mapear quem foram esses primeiros personagens que deram o passo inicial para formatar as lojas maçônicas em Cruz Alta, desde a Harmonia em 1856 até os primeiros passos da formatação da Loja Harmonia Cruzaltense em 1876. Alguns desses personagens, vamos lá dentro achar. Bom, pessoal, nós estamos aqui no, digamos assim, no ossário da família do Melo Albuquerque. O Melo Albuquerque, Antônio de Melo Albuquerque, é conhecido como Melo Manso, um dos personagens mais importantes da história cruzaltense e gaúcha. Personagem que é o bisavô do escritor Érico Veríssimo e que foi o responsável pela prisão da Anita Garibaldi e do Giuseppe Garibaldi lá em Curitibanos com os farrapos. Pois bem, nós estamos aqui porque na verdade é nesse local que também estão os ossos, muito provável inclusive, do pai do coronel Antônio de Melo Albuquerque, Ricardo de Melo Albuquerque, do Regimento de Dragões do Rio Pardo. Ele foi iniciado na maçonaria paulista e foi um dos primeiros maçons de Cruz Alta a organizar todo esse movimento juntamente com o padre Francisco Leite Ribeiro, um sorocabano. O pai do Melo Albuquerque, o capitão Ricardo, foi quem recebeu o Bento Gonçalves em Cruz Alta, na época em que Cruz Alta sediou o quartel-general e como capital provisória dos farrapos no ano de 1841. Essa intermediação feita pelo coronel Ricardo de Melo Albuquerque forneceu aos farrapos as letras necessárias financeiras para que eles pudessem seguir em frente com sua retomada, então, em busca da vitória naquele momento, né,
que não aconteceu no final da Revolução, mas foi ele o cara que organizou em Cruz Alta todo esse processo histórico da recepção dos maçons farrapos aqui na cidade. Coronel Ricardo de Mello Albuquerque, pai do famoso Coronel Melo Manso. Este é o Coronel Diniz Dias, o Barão de São Jacó, um dos nobres de Cruz Alta, um elemento importante na área militar da cidade. Foi veterano da Guerra do Paraguai, foi ele o fundador da colônia militar do Alto Uruguai, desculpem. Foi ele também o responsável pela fundação, pela organização e fundação da primeira loja Harmonia Cruzaltense no ano de 1876. Há um resquício político em todas as entrelinhas em que se viu de que os principais liberais de Cruz Alta foram os que organizaram a fundação da primeira loja Harmonia Cruzaltense. Este foi um dos principais líderes dessa facção política e foi o organizador da loja Harmonia Cruzaltense I. Bom, pessoal, estamos aqui também ao lado do túmulo de um dos mais proeminentes maçons da Cruz Alta Antiga. Esse personagem que nasceu em Rio Grande e veio para Cruz Alta por volta de 1840, 1839, e aqui então estabeleceu, fundando suas raízes e mesclando sua família com os principais ramos familiares da cidade naquele momento. O Juca Anes, José Manuel Lucas Anes, foi um personagem importantíssimo na história cruzaltense, até porque de sua família os troncos da primitiva Cruz Alta foram, digamos assim, originados, essa grande árvore, numa mescla com os Veríssimo, com os Mota, enfim, com tantos outros personagens da antiga Cruz Alta. E foi um homem que organizou também, fez parte do primeiro quadro da loja Harmonia Cruzaltense, a número 1. Temos um dos mais importantes maçons da Cruz Alta Antiga aqui ao nosso lado, seu túmulo. É o português, nascido na freguesia de Santo Ildefonso, no ano de 1816. Migrou para Cruz Alta poucos anos depois e se estabeleceu aqui na Rua do Comércio com digamos, um local que todos os cruzaltenses conheciam, que era o chamado Portão do Cemitério. E na verdade nunca foi cemitério. Este personagem, o Caetano Pereira da Mota, era o proprietário daquela quinta, um jardim português, enfim, que tinha os azulejos azuis e amarelos que decoravam, ornamentavam aquele portão em que muitas pessoas, por existirem estátuas dentro daquele portão, diziam ser um cemitério primitivo. Na verdade era a residência, era o pátio desse cidadão, que foi um dos principais maçons da loja Harmonia Cruzaltense I. O seu filho, José Caetano da Mota, também um dos mais proeminentes maçons dessa loja, foi presidente da Câmara dos Vereadores de Cruz Alta. Portanto, estamos aqui diante dos principais troncos da maçonaria cruzaltense. Caetano Pereira da Mota. Bom, aqui nós temos um túmulo de um dos pioneiros da fundação de Cruz Alta, o Manuel Gomes de Moraes, Maneco Biriva. Esse cara foi o que, digamos assim, plantou as primeiras raízes. Ele veio de São Roque, São Paulo, por volta de ele nasceu em 1777, chegou em Cruz Alta por volta de 1818, 19, e aqui estabeleceu suas raízes. Ele teve, com sua esposa, vários filhos importantes na história de Cruz Alta. Nós temos então agora, ao nosso lado aqui, um desses bravos filhos dele, e um dos mais importantes maçons de Cruz Alta, Procópio Gomes de Moraes. Nome de rua, o Procópio Gomes, ele nasceu em Cruz Alta no ano de 1834, foi um bravo combatente da Guerra do Paraguai, era um ótimo espadachim e morreu, gente, conforme a data diz ali, em 16 de janeiro de 1894, no auge da Revolução Federalista, e morreu da forma com que matavam as pessoas naquela época. Ele foi um bravo que foi
emboscado nas proximidades de Passo Fundo, e ao se ver acuado, né, o inimigo, o Maragato, queria degolá-lo, e ele, quando tocaram no seu pescoço, ele disse: não, no meu pescoço o inimigo não toca a mão. Ele mesmo ergueu a barba para ser morto num dos capões nas proximidades de Passo Fundo. Esse personagem, Procópio Gomes de Moraes, foi um dos importantes membros da loja Harmonia Cruzaltense 1. Bom, alguns personagens da antiga loja Harmonia Cruzaltense número 1 exerceram cargos públicos e por isso estiveram viajando por várias partes do Brasil. Um desses personagens é o jurista Dr. José Ferreira Nobre Formiga, casado com a tradicional família cruzaltense, membro do quadro da loja Harmonia Cruzaltense número 1, e como podemos ver aqui na lápide, faleceu no Rio de Janeiro em 1891. Seus restos foram trazidos para Cruz Alta, estabelecidos então nesse mausoléu aqui. Mas foi um dos membros da loja Harmonia Cruzaltense número 1, um jurista paraibano que veio parar em Cruz Alta. Eu tinha falado até tarde com você, mas ele não pôde ir na janta. Daí falei antes com você, não. Daí deu a louca pro Beto, pá, mas não tem mais, tem que achar. Não tem ninguém. Bom, estamos aqui diante de um dos mais belos símbolos da arquitetura do cemitério público de Cruz Alta, e é o mausoléu da família Turíbio Veríssimo. Esse personagem, nascido em Cruz Alta no ano de 1858, foi um dos mais importantes maçons da cidade. Foi um grande benfeitor da sociedade, era cognominado Pai dos Pobres. Doava medicamentos para famílias dos mais necessitados. A sua casa era uma verdadeira maternidade, onde ele recebia, ele e sua esposa, todos aqueles que necessitavam de auxílio, principalmente para dar à luz às mães, né, que não tinham recursos financeiros para isso. Sua casa, digamos assim, foi uma precursora das primeiras maternidades de Cruz Alta. O Turíbio Veríssimo da Fonseca, ele era filho do Domingos Veríssimo, um outro maçom, e da dona Mariana Lucas, filha do Juca Anes, que também foi um outro grande maçom que a gente já falou anteriormente. Então, este é um dos grandes personagens da loja Harmonia Cruzaltense 1. Bom, meus irmãos, nós estamos diante do mausoléu da família Veríssimo, uma das mais tradicionais da história de Cruz Alta. Como vocês podem ver, a poucos passos da entrada do cemitério. Isso significava que as principais famílias eram enterradas nessa parte antiga, aqui, né, nos primeiros lugares da entrada do primitivo cemitério de Cruz Alta. A família Veríssimo teve, entre seus integrantes, vários membros das lojas maçônicas de Cruz Alta. Entre eles, o Domingos Veríssimo da Fonseca, que está enterrado aqui, e que foi um personagem nascido em Minas Gerais, que veio para Cruz Alta logo naquele período da Guerra dos Farrapos. Aqui se estabeleceu, ele era formado em farmácia, na Universidade de Farmácia na Faculdade de Farmácia de Ouro Preto, em Minas Gerais. Foi ele que fundou a primeira farmácia de Cruz Alta, a Farmácia Veríssimo, no ano de 1863. Vejam bem, esse foi um dos personagens mais importantes da loja Harmonia Cruzaltense 1. E junto com ele, nós temos também o seu filho, que foi um personagem que exerceu vários cargos locais e regionais, estaduais, de nível maçônico, que foi inclusive um personagem muito conhecido na história da cidade, Eugênio Veríssimo da Fonseca. O Eugênio também está aqui nesse mausoléu, e foi um personagem que marcou a sua história dentro da maçonaria cruzaltense. Ele militava no PRR, até faço parte aqui estou usando os recursos da leitura, que são muitos os dados, fez parte do PRR e do Conselho Municipal da Junta de Intendentes de Cruz Alta em 1890 e 92. Ele foi iniciado em 1877 na loja Harmonia Cruzaltense e faleceu no ano de 1927. Outro que aqui está, inclusive tem a sua fotografia ali, é o Manuel Lucas Anes. O Manuel Lucas Anes foi secretário da loja Harmonia Cruzaltense 1. E ele era filho daquele personagem, um dos primeiros que a gente visitou, o José Manuel Lucas Anes, o Juca Anes, também irmão dessa loja.
Esse é o túmulo de Veríssimo José Lopes, filho de José Lopes da Silva, que era o bisavô do Érico Veríssimo. Esse personagem foi comerciante importante aqui na cidade de Cruz Alta, e foi membro das primeiras lojas Harmonia 1 e 2 de Cruz Alta. Ocupou cargos, e nós temos então aqui à nossa frente Veríssimo José Lopes, personagem importante não só da história da cidade de Cruz Alta, mas também para as nossas lojas maçônicas. Bom, nós estamos aqui diante do túmulo do antigo deputado da Constituinte do Rio Grande do Sul em 1889 pelo Partido Liberal, Diniz Dias Filho. Ele que era filho do Barão de São Jacó, um dos principais membros fundadores da loja Harmonia Cruzaltense 1. E como seu pai, o Diniz Dias Filho, que era comerciante também aqui na cidade de Cruz Alta, né, foi um membro ativo da loja Harmonia Cruzaltense 1. Por isso nós estamos diante desse túmulo, desse importante personagem da loja Harmonia Cruzaltense na história de Cruz Alta, Diniz Dias Filho. Nós estamos aqui diante do mausoléu de um dos mais importantes personagens da maçonaria cruzaltense das suas primitivas lojas, Veríssimo José Lucas Anes, Veríssimo Lucas Anes. O Veríssimo Lucas Anes era filho do Juca Anes, do José Lucas Anes, que a gente fez nos primeiros takes dessa filmagem aqui, uma passagem pelo seu túmulo que fica próximo aqui do lado. Como vocês puderam ver a data lá de cima, de 1900, que o Beto filmou, foi a data que ele faleceu. O Veríssimo Lucas Anes foi comerciante, dono de uma das mais importantes casas comerciais de Cruz Alta, que ficava, é um casarão antigo, que hoje não existe mais, onde hoje está a loja Benoit, Antigas Pernambucanas, aquela esquina da Pinheiro com a João Manuel. Ali foi um grande centro comercial, que inclusive foi saqueado pelos Maragatos na Revolução Federalista em 1894, que nós falamos em loja. Esse personagem foi tesoureiro da loja Harmonia Cruzaltense número 1. Estamos falando de Veríssimo Lucas Anes, um dos principais troncos da maçonaria primitiva de Cruz Alta. Nós estamos aqui no túmulo do Lauro Pilar, o irmão Lauro Pilar. O irmão Lauro Pilar, falecido no ano de 1913, foi integrante da loja Harmonia Cruzaltense 1 e também da 2. Inclusive, gente, ele tinha um estabelecimento comercial. Ele se não me engano, é o pai da professora Isaltina do Pilar. Ele tinha um estabelecimento comercial na rua Pinheiro Machado, e ele foi um dos que também foi saqueado pela tropa de Maragatos, chefiados pelo Aparício Saraiva, que vieram a Cruz Alta no dia 26 de agosto de 1894, no famoso combate de Cruz Alta. Então esse é um dos primitivos personagens da maçonaria cruzaltense, já das lojas 1 e 2 da nossa harmonia, Lauro Pilar. Túmulo aqui próximo da capela, assim como o do Melo Albuquerque, que a gente falou anteriormente também. Bom, pessoal, estamos aqui diante do túmulo de um personagem que, acredito, não era maçom, mas o seu filho foi um dos grandes maçons da loja Harmonia Cruzaltense 1. Esse túmulo aqui é do conhecido doutor Noronha de Cruz Alta, doutor Francisco de Assis Pereira de Noronha. Ele era natural de Lisboa e, veja bem, nasceu em 1820, faleceu em 1907. O seu filho, José Joaquim Pereira de Noronha, que não se sabe se está enterrado aqui, possivelmente esteja, porque a gente não achou no cemitério em outro local onde possivelmente esteja seus restos mortais. Acredito que seja o mausoléu da família. Se estiver aqui, né, nós temos então um histórico aqui, nesse local, da presença dos restos e mais um importante maçom da loja Harmonia Cruzaltense 1. Ele inclusive integrou o quadro, não só integrou o quadro, mas também fez parte, ocupou cargos na loja Harmonia Cruzaltense 1. Eu falo de José Joaquim Pereira de Noronha. Esse personagem que nós estamos aqui diante do seu mausoléu é Antônio Demétrio Machado. Ele foi membro da loja Harmonia Cruzaltense 1. Ele é um dos troncos da família do Baldino Machado, que foi um dos combatentes responsáveis por aquele episódio sangrento na Revolução Federalista, do combate do Boi Preto. Foi as tropas do Baldino Machado que o Firmino de Paula, então, combateu
naquele episódio sangrento na nossa história. Esse personagem que temos, nesse túmulo já um pouco degradado, mas de bela arquitetura, como podemos ver, né? Antônio Demétrio Machado, um dos personagens da loja Harmonia Cruzaltense, número 1. Nós encontramos aqui escondido, uma grande parte do cipreste, o túmulo do Casimiro José Ribeiro, que foi o telegrafista de Cruz Alta mais importante. Foi ele, inclusive, que recebeu a notícia de que havia caído o Império e havia sido proclamada a República. É um personagem que está no meu livro, o Ninho dos Pica-Paus, inclusive, o Casimiro José Ribeiro. Ele fez parte da loja Harmonia Cruzaltense, um membro ativo, ocupou cargos, e hoje nós descobrimos, né, Beto, que escondidos no meio aos ciprestes, esse túmulo desse importante personagem maçom de Cruz Alta. Coronel Lúcio Anis Dias, proprietário daquele armazém, onde hoje tem aquele prédio na esquina dos Calçadões, o prédio amarelo antigo, onde temos ali o Café de Minas, aquele casarão era da residência do Coronel Lúcio Dias, um importante maçom de Cruz Alta. O pai dele, inclusive, o Manuel Lucas Rodrigues Dias, era casado com a Lúcia Lucas Anis, filha do Juca Anis, também aquele personagem que eu falei que era cujo tronco familiar abasteceu, digamos assim, a árvore genealógica da primitiva Cruz Alta. Esse personagem aqui, Lúcio Anis Dias, ele foi o primeiro agente do Banco da Província em Cruz Alta. E como eu falei daquele armazém ali, né, aquele armazém foi um dos que mais foi saqueado naquela Revolução Federalista de 1893, no ano seguinte, 1894, naquele ataque dos Maragatos. Foi um importante personagem do Partido Republicano Rio-Grandense, era maçom da loja Harmonia Cruzaltense, e nós temos então aqui diante do túmulo de um dos troncos maçônicos de Cruz Alta, Lúcio Anis Dias, que, gente, era inclusive o pai do médico Heitor Anis Dias, que é nome de rua em Porto Alegre, em frente à Santa Casa. Seu filho, Heitor Anis Dias, foi um dos médicos mais famosos do Brasil, é patrono da medicina no Rio de Janeiro, inclusive, e temos muito orgulho de estar aqui apresentando esse personagem para o nosso trabalho que estamos fazendo hoje. Bom, estamos aqui então no túmulo do João Bessa da Silveira Belo, ele que foi um dos personagens antigos, membro da loja Harmonia Cruzaltense 1, e ele foi um dos que defendeu Cruz Alta também nas revoluções, principalmente na Revolução Federalista, um personagem importante. Conseguimos achar esse túmulo, então provavelmente seja do mesmo personagem, né? Seus restos mortais devem estar aqui, João Bessa de Silveira Belo. Nesse corredor aqui, um dos corredores laterais do cemitério municipal de Cruz Alta, a parte direita da capela, nós temos aqui então um túmulo construído pela loja Harmonia Cruzaltense. Não se sabe há quanto tempo não é usado, mas é um túmulo pertencente à loja Harmonia, um túmulo simples, com pouca simbologia, o esquadro com passo, o triângulo com o olho que tudo vê, simplesmente isso. É um túmulo pertencente à nossa loja e é um símbolo para nós maçons desse cemitério municipal. Esse grande mausoléu que vocês estão vendo aqui pertence à família Moura Ramos. Henrique Tomás de Moura Ramos. Esse personagem foi membro da loja Harmonia Cruzaltense 1 e faz parte também daquela família de um grande militar, João Davi de Moura Ramos, né, que foi assassinado também juntamente com o irmão Procópio Gomes na Revolução Federalista em 1893. Mas esse personagem, Henrique Tomás de Moura Ramos, é um dos integrantes da loja da primeira Harmonia Cruzaltense e temos orgulho de estar aqui. A família Antunes Ribas é um grande símbolo dentro da maçonaria rio-grandense. E no cemitério de Cruz Alta nós temos esse grande mausoléu José Antunes Ribas. Os descendentes do grão-mestre da maçonaria gaúcha, Antônio Antunes Ribas, que residiu em Cruz Alta, foi promotor público no Rio Grande do Sul, advogado. O seu irmão, Antunes Ribas, também foi iniciado na loja Harmonia Cruzaltense. Portanto, é uma família cujo sobrenome, Antunes Ribas, não só na cidade de Cruz Alta, mas outras cidades do Rio Grande do Sul, como a própria Santo Ângelo,
a qual ele residiu também, e nome de rua lá também. Nós temos então essa presença aqui dentro das lojas maçônicas de Cruz Alta, essa família muito importante, e que é um dos símbolos da maçonaria rio-grandense, o Antônio Antunes Ribas, grão-mestre, enfim, um grande nome, né, dessa simbologia. Dom Cândido Machado da Silveira era médico, era natural do Alegrete, foi médico em Santiago do Boqueirão e estabeleceu-se em Cruz Alta. Foi ele que organizou, reuniu os irmãos após a sangrenta Revolução Federalista de 1893, cujo fim foi no ano de 1895, ano em que ele, mais um grupo de irmãos, resolveram então reerguer as colunas da loja Harmonia Cruzaltense, a 2. E todo esse trabalho que nós fizemos, estabelecemos então alguns pontos de vários troncos dos pioneiros que em tempos imemoriais ergueram as colunas da primeira loja Harmonia Cruzaltense na cidade de Cruz Alta. Enfrentaram vários desafios, assim como esse personagem importante da nossa história, o médico Cândido Machado da Silveira. Por isso estamos aqui fazendo o encerramento desse trabalho, justamente, talvez como ponto inicial para outros trabalhos futuros, e deixamos essa marca aqui, não só do símbolo maçônico presente nessa lápide, mas também de um grande irmão, que significa o ressurgimento, aquelas forças que o maçom reúne para ressurgir e fortalecer cada vez mais as forças da sociedade, como é o nosso privilégio de estar aqui ao lado do irmão Cândido Machado da Silveira.